E Delberto. Boa noite, Delberto. Deus te abençoe. Cherizete. Gente, Joãozinho, boa noite para todos, tá frio. é isso aí, João. Boa noite. Tá frio. Seu Osvaldo, boa noite com frio. Boa, Boa noite, Oswaldo. Com frio. Esse inverno vai ser terrível. Seu Augusto, boa noite. Augusto! Como vai, seu Augusto? Miriam, boa noite. Boa noite, Miriam. Berenice Santo, boa noite, pastor. Boa noite, Berenice. Deus te abençoe. Amém. Feliz. Miriam, oração, o Ferreira vai operar amanhã. Oração. Ferreira. Operar amanhã. Ana do Raoni. Ana do Raoni. Boa noite, Ana. Seu Simeão Marques, boa noite, irmãos. Boa noite, seu Simeão. E a dona Maria Helena. Fátima, boa noite, irmãos. Boa noite, Fátima. Dona Noemi, Boa noite, Noemi. boa noite, as bênçãos de Deus para todos. Boa noite, dona Noemi. A mãe compartilhou. Tá aí, compartilhando, hein? A Berenice está pedindo oração pelo esposo dela, o Beto. Berenice. Oração. O Beto. Marido. O João já compartilhou. Meus irmãos vão orar pelo Toledo. Tolentino. Tolentino. Antônio Tolentino. Antônio Tolentino. Está entubado.
Dalma Olívia, boa noite, graça e paz. Boa noite, Dalma. Deus te abençoe. Dona Noemi já compartilhou. Dona Terezinha. Boa noite, Dona Terezinha. Gilberto e Miriam deram boa noite. Boa noite, Gilberto e Miriam Schweitzer. Miriam Schweitzer. E Delberto, oração, irmãos, pelo irmão Tolentino. Já anotei, Beto. Regiane, Antônio Tolentino. Regiane Ferreira, boa noite. Boa noite, Regiane. A Jaque entrou e compartilhou. Alô, Jaque. Júnior, boa noite, irmãos. Boa noite, Júnior. Edilson Mauri, boa noite, pastor. Boa noite, Edilson. Xande, boa noite. Alô, Xande. Deus te abençoe, Xande. Dalma, Olívia, amém, pastor. Deus os abençoe a todos aí. Igualmente com vocês aí. Dona Ilma, boa noite, irmãos. Boa noite, Dona Ilma e seu Getúlio. Deus abençoe a senhora. Dona Noemi, que bom, Jane, você me deixou feliz. Dona Terezinha compartilhou. Isso aí, Dona Terezinha, compartilhando. Marcos Juscelene, boa noite, irmãos. Marcos Juscelene, Gabriel e Jamile, boa noite para a família. Xande, domingo, último capítulo da caminhada do povo de Israel no deserto. Não percam na IBD. Gostei, Xande. Último capítulo da caminhada do povo de Israel. É com o Xande é o pregador do... É o Xande. Gilberto e Miriam, agradeço pelas felicitações do aniversário de 30 anos de casamento. Que Deus uniu, não separa o homem. É isso aí, Beto. Uberlandes Lopes, boa noite, abençoada Igreja Presbiteriana, graça e paz. Boa noite, Melandes, graça e paz. Domingo com o Xande. Domingo com o Xande, Escola Dominical. Escola Dominical com o Xande. Vou lá assistir domingo, Xande. Vou assistir vocês todos, um por um. Dona Maria José, boa noite, nobre pastor. Boa noite, Dona Maria José. Nobre Dona Maria José. Uma belíssima. É. Marcos Juscelene, gostaria de estar pedindo oração pelo esposo da minha sobrinha que sofreu um acidente grave na BR-470 hoje pela manhã. Qual o nome? Iveson. Como? Iveson. Iveson.
Sofreu um acidente na 470 hoje pela manhã. Acidente. A Regiane está pedindo oração para o Heitor, Joel e Eric que se encontram enfermos. Heitor, Joel e Eric. Joel e Eric. Eric com E ou com H? Com E. Eric. A dona Ângela deu boa noite, meus amados. Boa noite, Ângela. A Jocelene informou que está em estado grave, o rapaz. A dona Ângela pediu oração por ela. Mais um ano de vida amanhã. É mesmo? Meus parabéns, Ângela. Deus abençoe você. O Anderson Luiz de Souza, o anjo da Juliana, está dando boa noite. Boa noite, Anderson. Deu aí. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início à live desta noite, ao culto de reunião de oração e estudo da palavra de Deus. Vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos agradecidos, ó Pai, por tua bênção derramada sobre nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque tu tens nos protegido, nos abençoado, nos guardado e mostrado assim, ó Deus, a cada um de nós o teu amor. Pai, abençoa todas as pessoas, ó Deus, que estão aflitas por causa da Covid. Venha, Senhor Deus, atender esses pedidos que aqui foram feitos. Esteja abençoando, ó Deus, cada pessoa, restaurando-lhe a saúde, trazendo-os de volta para as suas casas, porque nós sabemos, ó Deus, que tu pode todas as coisas. Por isso nós clamamos ao nosso Deus, que é um Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que tem o poder de restaurar vidas espirituais e restaurar a vida física. Glória a Deus por isso. Pai eterno, esteja conosco neste momento de estudo da tua palavra, que a tua palavra encontre, Senhor Deus, corações necessitados de edificação, pessoas necessitadas, ó Deus, de salvação, pessoas, ó Deus, que estão desviadas e necessitam ser alertadas, ó Deus, para o desvio, e volte-se imediatamente para a tua casa, volte imediatamente, ó Deus, a ter comunhão contigo e ter vida espiritual diante de ti, através da tua palavra e da oração. Perdoa, Deus, o nosso pecado, fortaleça-nos em Cristo, é o que nós te pedimos. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, o texto que servirá de base para a nossa meditação nessa noite está lá no Antigo Testamento, no profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo do 1 ao 8, está registrado o seguinte: Deus e seu povo em juízo. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel, e entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite?
Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou ao homem o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A controvérsia do Senhor. Deus chama o povo para uma conversa, uma discussão. Nós vamos encontrar nesse texto algumas lições preciosas, que muitas vezes nós estamos caindo em certas armadilhas, em certos sentimentos, em certos pensamentos que não são próprios da pessoa que conhece o Senhor, que não são próprios para as pessoas que conhecem o histórico, que conhecem aquilo que Deus fez no passado e faz hoje no presente e fará no futuro. Mas muitas das vezes nós vamos encontrar no meio do povo, e nós também envolvidos por algumas questões ou graves, ou talvez nem tão graves, ou por prestar muita atenção no mundo, né? Começar a prestar muita atenção nos deuses do mundo, na idolatria do mundo, e vão nos distanciando do Senhor Deus. E aí começamos então a pensar coisas indevidas. Começamos a colocar no coração coisas que não podemos colocar. E surge então um sentimento no coração do povo de Israel, aqui nesse contexto, que o Senhor Deus vai levá-los a uma discussão pessoal com ele. O povo começou a se afastar da presença de Deus e começou a se afastar, e justificou-se que eles estavam ficando cansados de obedecer a Deus, cansados de ir ao templo, estavam cansados de servir ao Senhor. Afinal de contas, eles querem ser livres para caminhar para o seu pecado, para se autodestruir. Ficaram rebeldes. Isso mesmo. O povo ficou rebelde, achando que ir na igreja todo domingo, né? Não é bom, né? Isso cansa, isso enjoa a gente. Né? Eu já ouvi coisa assim, viu? Isso cansa. A igreja, terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite. Para aí, né? Assim não dá. Né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Tudo é pecado. Isso cansa. Cansa. Não quero mais. Não dá para mim, não serve para mim, porque Deus realmente tem muita exigência. Isso é cansativo. Israel está pensando exatamente assim. Mas não é só Israel que pensa assim não, viu? Esses são problemas que nós podemos cair nas armadilhas. Venho lendo a Bíblia todo dia, não acontece nada. Oro, e nada acontece. Que é isso? Aí não dá. Estou cansado. Nem vou na igreja hoje. Não vou. Não vou nem entrar na live. Estou cansado demais com essa conversa e nada acontece. Coisa sem graça, ir para lá para a igreja, sentar e ficar ouvindo uma pessoa pregar. Aí Israel começou a pensar dessa forma, se encheu de argumentos para poder justificar seus erros, para justificar a desobediência, para justificar a tendência que tem de querer amar o pecado. Começou a achar que Deus estava exigindo coisa demais e assim, portanto, eles ficaram enfatuados, cansados, enjoados. Aí, como o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus que nos ama profundamente, ele não resolve simplesmente falar e acaba com aquele povo. Não. O que o nosso Deus vai fazer nesse texto, começar a fazer, é esclarecer para Israel, vai esclarecer para o povo dele, assim como ele deixou a Bíblia dele aqui, deixou uma na sua mão, para esclarecer certas coisas que nós, às vezes, podemos esquecer. Aí nós vamos encontrar, então, quando Deus chama o povo para conversa. O Senhor Deus chama o povo para conversa. Sabe por quê? Primeiro, o nosso Deus é um Deus do diálogo. Isso.
Ele ouviu o povo reclamando. E naquele tempo não tinha uma Bíblia na mão de cada um. Hoje em dia, se você reclamar muito e está esperando que Deus vai falar, ele já falou com você, já falou comigo. E então nós vamos começando a observar que Deus chama o povo para o diálogo. E ele vai dizer logo no início, ouvi agora o que diz o Senhor. Vocês falaram até agora. Agora dá um tempo aí. Ouvi agora o que diz o Senhor. Que amor extraordinário, não é mesmo, meus irmãos? Que amor extraordinário. Deus tem um amor tão profundo, tá? Que se submete a julgamento. Vê que absurdo. Absurdo. Mas ele aceita o desafio. Isso aconteceu lá em Isaías. Ele aceita o desafio. Vocês querem então descobrir por que vocês estão ficando enfadados e estão botando a culpa em mim? Nos meus princípios, na minha lei? Ouvi então. E ele se submete ao diálogo. Desce do seu trono de glória, magnífico, para conversar com pessoas como nós. Por isso botou a Bíblia. Aqui ele conversa com pessoas como nós. Pecadores miseráveis. Mas ele aceita o desafio. Soberano Deus Todo-Poderoso aceitou o desafio de se apresentar, se submeter a uma avaliação do homem. O Senhor ouviu e agora vai falar. E é interessante que o Senhor chama suas testemunhas. A linguagem aqui é uma linguagem forense, uma linguagem de julgamento, uma linguagem de tribunal. Por isso o texto lá diz assim, Deus e seu povo em juízo. Aí vai falar de tribunal. Deus agora se entra como juiz no tribunal e chama o povo para vir conversar com ele. E quando ele chama o povo, ele vai apresentar os argumentos dele agora. E para apresentar os argumentos dele, ele começa então a convocar as suas testemunhas. Observem bem quem são as testemunhas deles. Ouvi montes, a controvérsia do Senhor. Vai citar a criação. A criação é a testemunha de quem ele é. A criação é testemunha de que Deus é extremamente poderoso. A criação é testemunha de tudo isso como prova de que as exigências de Deus não são aquilo que eles estão interpretando. Deus vai levantar todo o argumento possível e apresenta diante deles. Estar preparado. Ele vai falar para Israel. Nós, meus irmãos, temos que estar preparados, porque o Senhor entrará em juízo com o seu povo. Se você pegar só esses dois versículos aqui, o versículo 1 e 2, nós vamos encontrar um argumento que vem percorrendo toda a história da humanidade. Deus está dando um tempo, Deus está ouvindo, Deus está sendo ultrajado, Deus está sendo humilhado, estão falando, estão brincando, estão contando piada, estão fazendo tudo. Mas o Senhor Deus colocou a palavra dele aqui para nos orientar, para orientar a humanidade, para orientar o ser humano, porque haverá o dia que ele vai cumprir o que disse aqui e fez com Israel. Ele cumpriu isso aqui com Israel e vai cumprir com todo mundo a partir do momento que ele levar a terra a juízo. Ele vai dizer, vinde, senta aqui agora, na minha frente. Vocês falaram a vida toda, cometeram pecado, vocês queriam ser livres, vocês queriam pecar à vontade, não quiseram se sujeitar aos meus mandamentos, aos meus ensinos, não aceitaram a oferta de salvação, não fizeram nada disso. Então agora sente e ouça. Ouça o quê? A promulgação da lei, pena de morte para aquele que não quer, e salvação e vida eterna para aquele que quer, para aquele que foi salvo, para aquele que o Senhor Jesus Cristo salvou na terra. Portanto, nós temos um Deus do diálogo. Ele não vira as costas e deixa você falando sozinho. Você foi para lá acusá-lo, foi para lá dizer que a igreja está enjoada. Não aguento mais a minha igreja. Não aguento mais. Pastor enjoado. Quando a pessoa começa a botar defeito na igreja, ele está esquecendo que o defeito está nele mesmo, porque ele é a igreja. Só que ele confunde igreja com templo. E não é bem por aí.
Ele começa a criticar todo mundo porque o problema está com ele. A gente costuma cobrar dos outros aquilo que falta na gente. Essa é uma realidade séria. Cobramos dos outros o que falta na gente. Muito bem, meus irmãos. E a palavra de Deus deixou muito claro que Deus começa com o diálogo, a conversar. Deus quer saber. E agora ele vai apresentar o seu argumento. Chamou, sentou, conversou, trouxe as suas testemunhas de que ele é Deus, de que ele é um Deus amoroso, que preparou essa criação todinha que está aí para o bem-estar do povo, criou tudo isso que está aí, os montes, as campinas, tudo isso para o povo ser feliz, fez tudo isso para o homem realmente viver em alegria, criar suas famílias, viverem bem, mas o povo transgride, o povo desobedece e depois vem com a conversa de que está cansativo servir a Deus. Porque confundir a liberdade que o Senhor Deus deu em libertinagem, que pode fazer o que quer. Só que não é bem por aí, né, meus irmãos? A palavra de Deus é muito clara. Sejamos, meus irmãos, pessoas que não negligenciem quando Deus tiver controvérsia conosco, porque Ele só vai ter controvérsia conosco, tá? Quando nós estivermos andando torto, querendo sair, desviar do caminho do Senhor. Nós temos que ouvir, meus irmãos, a palavra de Deus, ela edifica, ela exorta, ela puxa nossas orelhas, ela revela o amor, ela revela perdão, ela revela a graça, ela revela a misericórdia de Deus, ela revela o quanto que Deus está disposto a tolerar, quanto Deus está disposto a nos abraçar, nos trazer de volta, quando Deus está disposto a sentar para conversar, a Bíblia está aqui na mão, vamos conversar. Esse é o propósito divino, por isso Ele quer conversar, por isso Ele tem conversado. Ele tanto desejou isso, que Ele colocou a palavra na mão de cada um. Não tem desculpa, Ele está com a sua palavra na sua mão. Então, nós está com problema, mano? Vai lá, vai na Bíblia, vai lá estudar, vai descobrir, vai ouvir o Senhor. E Ele disse que a minha palavra não voltará para mim vazia, sem que faça aquilo que eu a designei. Mas também nós temos esse Deus, nesse texto aqui, que revela o quanto que Deus ama. Deus ama profundamente. Deus ama profundamente. O amor divino deseja ardentemente reconciliação do rebelde. É isso que nós estamos vendo aqui no texto. Rebelde. Pessoas que sem motivo, sem razão, sem explicação, começam a acusar o templo, começam a acusar o sacerdote, começa a lei, a palavra de Deus. Mas mesmo assim, Deus, no seu infinito amor, ardentemente, Ele deseja a reconciliação do rebelde. Tá? Anseia, meus irmãos, anseia por ter a sua lei, para ter a sua atenção, tá? Voltada para Ele. Nós temos que saber isso. Ele deseja a afeição dos crentes, a afeição do seu povo. Ele nos ama tanto que Ele deseja que cada um de nós o contemple. Que Ele deseja que cada um de nós fique, meus irmãos, contemplando a sua palavra, para despertar em nosso coração amor por Ele, respeito por Ele, reverência por Ele. Virou rebelde, Ele vai lá, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver se vocês têm razão. Lá em Isaías Ele chega a dizer, eu quero saber se vocês têm razão, vinde, sentemos e arrazoemos. Que Deus maravilhoso, meus irmãos. Se você pecou, se você desviou, se nós desviamos, se nós pecamos, podemos contar com essa compreensão, podemos contar com essa vontade de Deus e se reconciliar conosco. Nem nós com Ele, às vezes nem queremos. Mas Ele nos busca, Ele vai atrás. É só aprender sobre a ovelha lá que se perdeu, 99 ovelhas, ele perdeu uma, foi buscar. Isso mesmo, o amor é tão grande que Ele não admite perder ninguém. Senta, conversa com o Senhor. Hoje é dia de oração. É dia de nós conversar. Senhor, tá barra, tá pesado para mim, hein? Tá ruim. Ó, meu coração tá ruim. Eu tô passando a achar que é melhor eu ir pro mundão. Não passa essas tentações do diabo na cabeça. Né? Senhor, eu tô fraco. Senhor, tá ruim. Tô desempregado. A situação tá difícil. Eu tô sentindo que tu não ouve a minha oração. Seja franco.
Tenha uma conversa franca, tenha um diálogo franco com o Senhor e Deus. Porque o Senhor Deus está disposto a se reconciliar, a provocar uma reconciliação, para que nós possamos voltar, né? Ele quer uma reação do rebelde, ele quer mudar a mente do rebelde, quer mudar o coração daquele rebelde que em determinados momentos parece que esquece a realidade de quem é o nosso Deus. Né? O Senhor apresenta o seu argumento em Miqueias, lá no capítulo 6, versículo 3 e 5. Prestem bem atenção como é que o Senhor Deus chama a atenção do seu povo. Quando nós pegamos o versículo 3 aqui, povo meu, que tenho feito? E com que eu te enfadei? Você tem resposta? O povo não teve. Porque o Senhor Deus falou, você está aqui. Vocês estão falando que eu estou enfadando vocês. Vocês estão falando que a minha lei é difícil. Vocês estão falando que é muito difícil ser crente. Que é difícil você ir na igreja porque tem que ir sempre na igreja. Não é isso? Eu quero saber por quê que você acha que isso é cansativo. Me responde. Com que eu tenho enfadado vocês? Hein? Com que te enfadei? Com que te enfadei? E ele vai dizer assim, responde-me. Não tiver resposta, não tem, mas como vai ter? Vai argumentar o que com o Senhor? Hein? Responde-me. Pois te fiz sair da terra. Aí você começa a lembrar o povo, provocar, ressuscitar a memória do povo. Provocar a memória do povo. Porque te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Estou lembrado disso? Hein? Estou lembrado quando eu abençoei vocês? Quando vocês quiseram fazer algumas coisas, quantas vezes eu já abençoei vocês? Quando eu tirei vocês do pecado, quando eu tirei vocês do Egito, quando eu tirei vocês de lá e coloquei aqui, arrumei esposa, arrumei filhos, tenho protegido vocês todos. Em que eu estou enfadando vocês? Me responde. O Senhor Deus pegou pesado, porque não dá para argumentar com ele. Vocês estão vendo que quando Deus vem para o diálogo, ele fez isso com Jó também. Jó também chegou a dizer que se encontrasse com ele, ia falar com ele, quer fazer não sei o quê. O Senhor Deus virou para ele e falou, eu te pergunto e me responde, Jó. Acabou. Não tem resposta. No final tem que concordar com o Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que quer dialogar, que quer explicar, quer ensinar, quer mostrar para nós. Quer nos fazer lembrar o quanto ele já fez. Na realidade, se ele fosse lembrar para nós tudo que ele já fez, nós ia descobrir que ele fez tudo e faz tudo. Porque tudo é dele, tudo é ele e acabou. A terra, o Salmo 24, tudo é muito claro. A terra pertence ao Senhor Deus, tudo que nela há, todos os que nela habitam. Tudo que nela há e todos os que nela habitam é dele. Será que ele tem que lembrar a gente disso todo dia? Hein? Será que ele vai ter que lembrar a gente disso todo dia? O versículo 3, 4, ele diz isso. Eu te remi, te tirei, mandei Moisés. Quando chega no 5, ele diz o quê? Lembra-te do que agora maquinou Balaque, o rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão? Vocês lembram disso? Quando Balaque chamou Balaão, ofereceu dinheiro a Balaão para profetizar a favor de Israel, a favor do país dele, né? O que ele fez? O Senhor Deus foi lá e mudou a profecia, né? O que Deus fez lá? Foi lá e mudou. Ele amaldiçoou Israel, Deus transformou em bênção. E quanto mais ele queria amaldiçoar Deus, transformava em bênção. Deus estava protegendo o povo não estava nem sabendo. Quanta coisa Deus tem feito por nós, que nós não percebemos, não estamos vendo, mas ele está agindo no campo do invisível. Hein? Quantas coisas que o diabo tem manipulado, tem tentado fazer para nós cairmos em pecado, que o Senhor Deus vem e interfere e não permite. Hein? Balaque, o rei de Moabe, foi lá e falou para ele, né? Lá dos Moabitas, vai lá, Balaque, vai lá fazer uma profecia a favor de Moabe, para que, contra Israel. O Senhor Deus transformou em bênção. Balaão, foi aquele que a mula começou com ele. Que vergonha, hein? Uma mula falando com ele. Filho de Beor, né? Do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor.
Deus está falando para Israel, olha, eu fui justo com vocês. Eu libertei vocês do Egito, sustentei vocês, faço tudo por vocês. Você que é meu irmão em Cristo Jesus, lembra de uma coisa. Você tem sua casa, você tem sua família, você tem sua esposa, você tem seus filhos, você tem seu emprego, está trabalhando, está tudo certinho com você. Deus até está protegendo da Covid, né? Tá. O monte entrou lá, foi lá, 4, o Senhor foi lá e trouxe de volta. Isso mesmo, o Senhor foi lá, trouxe de volta. E se a pessoa se não sentasse com Deus hoje, ia falar assim, você está lembrado que você pegou Covid, que quase morreu? Pois é, sabe quem foi que tirou de lá? Fui eu. Precisa fazer isso? Mas Deus lembra, Deus lembrou o povo dessa situação. Deixou bem claro para o povo. O que tipo de testemunho podemos apresentar contra Deus? Diz para mim. Você tem? Sabe por que o pecado é chamado de maligno? Porque não existe razão de existir pecado. Que razão existe de se pecar contra Deus? Não existe razão. O que existe é a origem do pecado que passa em sua existência sem razão e sem motivo. Por isso ele é maligno. A mesma coisa, esse povo aqui está agindo com malignidade no coração. Não há razão para dizer para Deus que não compensa ser servo de Deus. Que não compensa frequentar as reuniões do templo. Que não compensa apresentar a obediência à lei. Que isso? E nós vamos observando, de acordo com o argumento que ele vai apresentando, o Senhor Deus vai apresentando para ele, que a coisa não é bem por aí. Né? O que podemos apresentar contra Deus? Responde. O povo age como se estivesse cansado de Deus. Tem gente cansada de Deus, hein? Tem. Domingo é dia de culto, de escola dominical de manhã. Nós aqui moramos perto da praia. Cadê o irmãozinho? Tirando selfie lá na praia. Tá cansado de ir na escola, não quer ir na escola dominical, não. Hoje não precisamos nem correr atrás, mas tirar selfie lá na praia. Feliz da vida. Ainda tá com a mulher e as crianças brincando na areia. Isso mesmo, tá cansado de Deus, tá? Né? Haverá um tempo que vai tentar correr. Quero liberdade para se arruinar mediante a transgressão. Quero liberdade. Meus irmãos, o que eu já ouvi de jeito assim, eu estou indo bem, não sei o quê, vai começar a subir na igreja. Vai sumindo, tchô. Aí lá vou eu atrás, vai lá o pastor atrás, lá vai o mesmo, o presbítero do diabo, vai lá, encontra e visita e conversa, aí vai descobrir a situação dele, já está lá no pecado faz tempo. Se afastou. Mas ele parece que queria isso. Parece que ama essas coisas. Parece que tem prazer na transgressão. Parece que tem prazer em se acabar no pecado. O Senhor Deus apresenta os argumentos dele. Você tem motivo, tem razão de estar fazendo isso que estão falando aí? Não tem resposta de novo. Não tem. Como é que vai ter resposta contra o nosso Deus? Aí ele pergunta, o que vocês vão apresentar diante do Senhor? Vai falar isso lá no versículo 6 e 7, ó. Por que me apresentaria o Senhor e Deus falando com eles? Por que vocês vão se apresentar diante do Senhor, orando ao Deus dos céus? Vocês virão perante ele com holocausto, com bezerros de ouro. Isso é um profeta Miqueias falando com o povo. Vocês virão com holocausto, bezerro de ouro? Aí vira para ele e fala assim, ó. Por um acaso, agradar-se-á o Senhor de milhares de camelos, 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão e fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Tem gente que acha que Deus vai perdoar, quer comprar Deus. Não, eu vou retribuir o Senhor. Conheci crente assim, viu? Dava dízimo não. Aí vinha na igreja e falava assim, eu vou dar um banco de presente aí, pode mandar pintar a igreja que eu pago. Pode mandar pintar a igreja que eu pago. Pode. Mas dízimo ele não dava não, mas ele queria comprar banco, ele queria administrar aquilo que não estava autorizado a administrar, e ele saía da igreja achando assim, estou bem com Deus. Não estás. Deus não olha, Deus não se convence, Deus não se vê. De onde acharam isso? Esse absurdo. Tentar negociar com Deus. Não faça isso.
Apresentar culto ao Senhor sem um coração sincero. Meus irmãos, isso é terrível. Esse povo quer se apresentar diante de Deus, mas sem o coração. Leva só o corpo. Chega lá, canta hinos com a alma vazia. Deus não aceita esse tipo de louvor e adoração. Como é bom nós servirmos e cantarmos a Deus. Eu fico feliz quando vou na igreja, no culto presencial agora. A igreja canta vibrando, Tem que cantar, nós somos felizes aí. Preguei esses dias sobre a fé como bênção, somos mesmo. Crente vive cantando alegrão, crente é alegre. Tem que ser alegre, feliz, Vai lá todo mundo junto, canta um hino de louvor a Deus que treme os vidros. Quem está com vontade. É ou não é? Quando canta mal, eu dou uma puxadinha de orelha. Não pode. Tem que cantar alegre, feliz. Nós temos motivo para isso. Apresentando culto ao Senhor Deus com o coração sincero. A tentativa de agradar a Deus de forma hipócrita, dizendo que oferece seus primogênitos pelos seus pecados. Eles esqueceram, e hoje em dia pior, tá? Que eles achavam que pecado se pagava com morte das crianças, dos filhos dele, que estavam acostumados com aqueles deuses estranhos. Era Beó, Baalim, Baal. Tá lá. Ele sim tinha que matar a criança, mas o nosso Deus não. Porque o sacrifício principal que tinha que ser feito foi o próprio Deus que ofereceu, que foi o filho dele na cruz. E é a única coisa que faz realmente sermos perdoados por Deus, pelos nossos pecados, porque já foi perdoado lá na cruz. Exatamente isso. Não adianta andar torto, andar errado, achando que pode chegar diante de Deus sem Jesus Cristo. Não dá. Não tente tentar chegar diante de Deus como um ator, mostrando, como ele é crente, Conta uma história que um avô levou o neto, viu? No museu. Chegou lá no museu, olharam de longe, assim, tinha um quadro na parede, uma pessoa com a mão assim. Aí olharam, aí o neto falou, vô, tá vendo como aquele homem lá realmente está orando a Deus? Buscando, aí foram se aproximando do quadro, quando chegaram pertinho do quadro, o homem estava espremendo um limão. Mas de longe assim, dava a impressão que era crente, Mas aí foi chegando perto, ele tinha nada a ver. Tinha nada a ver. Assim é a vida de muita gente querendo ser hipócrita diante do Senhor, com aquela aparência, com aquela vestimenta bonita, com o coração lá no mundão. Lá no mundão. Aí não dá, meu irmão, não dá. Nós temos que conscientizar de uma coisa. Nós adoramos o Deus vivo, por isso ele diz, ouve agora o que diz o Senhor. Tem que ouvir. Não tem argumento? Não achou que está cansativo? Não está achando a igreja enjoada? Então explica. Vamos ver se você tem motivo ou razão de pensar dessa forma, a ponto de se desviar da igreja. Quando a gente conversa com pessoas que se desviaram da igreja, normalmente eles põem a culpa na igreja. Já saíram da igreja um dia e encontraram gente resmungando lá de fora? O culto é tão ruim, Ele agora não, ele não é só assistente do culto, não. Ele agora está apto a julgar culto. Pastor ia sair, o meu falou assim, mas o culto hoje não estava assim, Aí ele falou, mas o culto não foi para você, não. O culto é para Deus. O que você está avaliando o culto aí? Quem é você? Meus irmãos, a palavra de Deus é séria. Se o Senhor Deus se levantar com controvérsia contra nós, pode ter certeza absoluta, nós não vamos ter resposta. O que nós podemos dizer ao nosso Deus? Qual foi o dia que o nosso Deus não cumpriu a sua palavra? Qual foi o dia que o Senhor nosso Deus não cumpriu suas promessas? Existe uma promessa na Bíblia que Deus não cumpriu até hoje? Hein? Alguém disse que o mundo de sabedoria, Deus não deve nada a ninguém. É real. Deus sempre cumpriu. Tem aproximadamente 7 mil promessas na Bíblia. Todas elas se cumprindo literalmente. Ponto e vírgula. Porque assim é o nosso Deus. Podemos nós, porventura, ter argumento
de preguiça, hein? Argumento de que está cansado, que não vai na igreja, porque não sei o quê. Da onde está tirando isso? Vai colher consequências. E por fim, meus irmãos, no final, o profeta vira para Israel e diz uma coisa muito simples para o povo de Israel. O que o Senhor Deus pede de ti? Vocês estão pensando que é ribeiro de azeite? Está achando que o Senhor Deus está pedindo para você sacrifícios de animais? Está pensando que o Senhor Deus está pedindo para ti teus bens? Não! Dá uma olhadinha no versículo 8. O que ele diz? Ele te declarou ao homem o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Exigência simples. Não precisa ficar inventando coisa. Não precisa ficar inventando coisa para querer agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Então faça o seguinte. Viva praticando a justiça. Hein? O povo acusa Deus que está cansado de servir e adorar a Deus. Querem oferecer ofertas hipócritas ao Senhor. O Senhor responde o que quer. Como estamos errados às vezes achando que temos que fazer coisas para agradar a Deus, porque coisas externas, coisas do nosso esforço. Aí o Senhor Deus olha para nós e fala assim, você sabe o que eu quero de vocês? Hein? O Senhor responde o que quer. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, olha, eu quero que você pratique a justiça. O que é isso? Você sabe viver praticando a justiça? Bom, a primeira pessoa que nós temos que ser justo é com Ele. Sabe quando um crente é justo? Sabe quando o povo de Deus é justo com Deus? Quando o povo obedece a palavra dele. Não existe nada mais justo com Deus do que cumprir a palavra dele. É injusto ouvir o que tem que fazer e não fazer. Portanto, justiça com relação a Deus é fazer o que a palavra dele manda. É ser obediente. E com relação ao próximo, tá? O povo precisa aprender de que dar aos outros aquilo que lhe é devido. Isso é a justiça que o Senhor Deus quer de nós. Se somos obedientes pela palavra, a pergunta que segue em seguida é simples. Então você ame a justiça. Ame a justiça com relação a Deus e ame a justiça com relação ao próximo. Dê a cada um o que lhe é devido. Justamente devido. Mas aí a palavra de Deus vai ensinar também que o Senhor Deus exige mais uma coisinha. A misericórdia. Amar a misericórdia. Sentir prazer na misericórdia. É sentir vontade de ajudar. É se condoer pelo próximo. É amar ao próximo. Ter misericórdia. Concordar com as misérias humanas que giram em torno de nós. Aí, meus irmãos, nós temos, de fato, argumentos para poder constantemente estar buscando a Deus em oração. Porque é isso que Ele quer de nós, é isso que Ele quer do seu povo. Que nós venhamos a amar o próximo, perdoar a ofensa, ter misericórdia, meus irmãos, daquelas pessoas que nos ofendem, que nos maltratam. Sabe por que tem que ter misericórdia? Primeiro, porque nós somos parecidos. Segundo, que Ele carece da nossa misericórdia, de compreensão. Perdoar a ofensa, compreender a pessoa. Muitas das vezes nós vamos para a postura de defesa e queremos atacar, quando na realidade a Bíblia vai nos ensinar constantemente que a postura correta é o perdão, é a misericórdia, é amar, é perdoar a ofensa, é compreender. Só dessa forma, é isso que Deus quer de nós. Sim, meu irmão. Aí nós vamos começar a entender que, de fato, servir a Deus não é enfatuado, porque é muito difícil de viver com misericórdia. Isso é uma aventura, isso é um desafio, isso é uma jornada. Perdoar, amar ao próximo, viver com justiça,
Essa é uma jornada que você não vai se sentir realmente enfatuado nunca. Porque todo dia nós temos esses desafios. Tá? Todo dia nós temos esse desafio. E tem mais um ainda que o Senhor vai exigir de cada um de nós. Ande humildemente com o teu Deus. Meus irmãos, a preciosidade dessas palavras para a igreja, para nós, para o povo que a ouviu lá atrás. É precioso demais, meus irmãos, andar humildemente com o teu Deus. E isso, meus irmãos, não ser arrogante, não ser presunçoso diante da presença de Deus. Reconhecer que depende de Deus. É isso que Ele quer de nós. Sair do nosso pedestal. Achar que somos alguma coisa. Deus está olhando para nós e fala assim: eu quero que você ande humildemente diante de mim. É que através da humildade, o caminho da humildade é que vai levar-me a abençoar a sua vida. Porque você vai se tornar independente, você não será presunçoso, você não vai achar que é merecedor, você vai achar que é graça, favor imerecido. É exatamente essa característica, meus irmãos, que Deus quer de nós. E fazer essas coisas é difícil, não se iluda. Tá? É um desafio andar com Deus humildemente. Tá? E andar com Deus humildemente quer dizer que quando nós alcancemos as vitórias, quando nós alcançamos os nossos objetivos, quando nós chegamos lá onde nosso coração desejava, tá? Nosso coração deseja, nós temos que realmente baixar a cabeça de joelho no chão, falar: Pai, obrigado por tudo, eu sei que tudo é teu. A Bíblia me ensina isso, tua palavra, tu me ensinas isso. Tudo te pertence e tudo é teu, então eu vou ter aquilo que Ele quer me dar. Se Ele não quiser me dar, eu não vou ficar com inveja que Ele deu para outro. Ele disse isso: a terra é minha, o ouro e a prata são meus, e eu dou a quem eu quiser. Isso mesmo, eu dou a quem eu quiser. Ele vai lá, um bilionário lá, e dá um monte de dinheiro para ele. Mas por um valor não vai dar, acabou, né? E glória a Deus. Não é verdade? São princípios simples. A prática da justiça. Deus quer que você seja justo. Exigência simples, né, meus irmãos? Muito simples. Deus quer que você seja misericordioso. É difícil, meus irmãos, ser ofendido, ter misericórdia do irmão. Olhar para o lado do amor. Olhar para o lado, meus irmãos, aonde não suscita em mim retaliação. Exatamente isso, tá? Ame a misericórdia e não ser arrogante. Ande com Deus humildemente. Sirva o Senhor Deus, botando sempre no coração: eu dependo desse Deus, eu dependo desse Jesus Cristo que me salvou. Glória a Deus por isso. Glória, glória, glória. Nós devemos morrer de joelho dando glória, glória a Deus. Se você olhar para a sua vida, olhar para nós, se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos descobrir que misericórdia. É difícil de amar o Duval. É difícil de andar com humildade. Só misericórdia. E é isso que Deus quer de nós. Porque é isso que tem valor. Porque é isso realmente que sustenta a vida. Porque são estas coisas que Deus está esperando e quer de cada um de nós. Meus irmãos, que o Senhor Deus venha realmente nos moldar desta forma. Quando você estiver achando que a igreja está ruim, que os pastores estão ruins, que não sei quem está ruim, bota no chão, pede perdão. Porque Deus vai te chamar para o diálogo. E se Deus te chamar para o diálogo e vai fazer perguntas que nós não temos respostas, a única coisa que nós temos que fazer é nos curvar diante da sabedoria dele. Porque se nós acharmos que temos alguma resposta, isso procede de coração maligno. E o crente não tem esse coração. E lembre-se, Deus está procurando te trazer de volta. Deus está procurando reconciliação com o rebelde. Vamos ficar firme. Vamos andar com o Senhor nosso Deus. Concluo com um pensamento simples. Deus é um Pai bondoso e amoroso. Que insiste com aqueles filhos rebeldes que se desviaram. Aqui nós temos um povo que está se desviando. Se desviou do seu foco, desviou da sua plenitude de consagração, se desviou.
Mas Deus é um Pai tão amoroso que Ele insiste com esses filhos rebeldes que se desviaram para trazê-los de volta. É muito fácil trazer aqueles que nos amam. Muito difícil de lidar com aqueles que são rebeldes conosco. Mas Deus é um Pai tão amoroso que Ele vai buscar. Vai buscar a ovelha perdida. Pode ter certeza. E que nós, se cairmos numa dessa, não venhamos a criar argumentos sem fundamento. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. Muito bem, meus irmãos. Como hoje é dia de oração, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Anota aí, hein? Anota para poder orar, não esquecer. A oração do justo vai salvar o pecador, hein? Portanto, vamos orar. Nós devemos orar, meus irmãos, pelo Ferreira, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Tá? Ferreira é mesmo aqui da nossa igreja, é um querido nosso, tá? Eu peço que os irmãos orem por ele, porque vai passar por essa cirurgia amanhã. Também temos um pedido de oração aqui da Berenice, conhecida nossa aqui da live, que pede oração, sempre pede a oração pelo Beto, marido dela. Vamos orar pelo marido da Berenice, tá? Para que o Senhor continue abençoando. E nós temos um problema aqui, meus irmãos, um irmão querido nosso, que está numa situação gravíssima no hospital. Está entubado, é o Antônio Tolentino. Anota lá, Antônio Tolentino, tá? É muito querido. E está lá com Covid, entubado, em estado grave. Vamos pedir a Deus por sua misericórdia, vamos pedir a Deus que olhe com a vontade soberana dele, porque uma coisa nós temos certeza, tudo que vier a acontecer sempre é o melhor para ele, para nós, para todos. Vamos pedir a Deus o nosso desejo, vamos esboçar o nosso desejo diante do nosso Deus. Pedindo pelo Antônio Tolentino. E também pelo Iveson, tá? Que sofreu um acidente grave. Ele está no hospital, numa situação grave. Vamos orar por ele, viu? Para que Deus restaure a vida dele. É um pedido de oração que foi feito. E também temos aqui um pedido de oração para o Heitor, Joel e o Eric, tá, meus irmãos? E pelo Eric. Então nós vamos orar, Heitor, Joel e Eric, ok? Para que Deus venha abençoar, venha restaurar estas vidas, dando-lhes saúde. Esses são os pedidos de hoje. Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento de oração, esse momento de culto, com uma oração final. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecido por tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Clamamos a ti nesse instante, ó Deus, que tu venha nos abençoar, que tu venha, Senhor Deus, nos manter cada vez mais próximo de ti. E que afaste de nós esses pensamentos, ó Deus, errôneos, e que afaste de nós, ó Deus, esses pensamentos que nos afastam da tua casa. Fortaleça o teu povo, derrame sobre nós, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia. E também te pedimos, ó Deus, intercedendo pelas pessoas que pediram orações, pelo Antônio Tolentino, ó Deus, que está incubado, tu sabes, e te pedimos a tua misericórdia, que tu estenda a tua mão, ó Deus, restabelecendo a saúde do Tolentino, trazendo ele para o convívio da sua família e para o convívio da tua casa. E também pelo Ives, Senhor Deus, que sofreu um acidente, e te peço, ó Deus, nesse instante que venha estar com ele. Ele está no estado grave, Senhor, tu sabes também, que tu, Senhor Deus, revele o teu poder, revele assim a tua graça, a tua misericórdia, ó Deus. Abençoe o Beto, marido da Berenice, esteja com ele. Também abençoa, Senhor Deus, Ferreira, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Eu peço que tu venha, Senhor Deus, estar com Ferreira, acomodando o coração dele, dando paz a ele, que ele se sinta seguro, tranquilo, porque tu vai estar lá presente, Senhor Deus, e vai dirigir a mão dos médicos e vai conduzi-lo. E em breve ele esteja de volta, ó Deus,
de novo com a sua saúde restaurada e assim, ó Deus, estar presente na tua casa. Te louvamos agradecido por todos aqueles que estão nas lives e que eles possam assim, ó Deus, ouvir a tua palavra e receber a edificação adequada como nós também recebemos. Perdoa, ó Deus, o nosso pecado. Esteja conosco em Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém, Pai. Amém. Leonardo França, o pastor Duval não só fala como sacerdote, mas como aqueles paizões que se preocupam. É isso aí, Leonardo. Como família de Deus. Vamos firme. Aniversário da Dona Ângela amanhã. Ângela, faz aniversário amanhã, viu, gente? Vou dar parabéns pra Ângela, hein? Gilberto e Mídia aniversário casamento. Gilberto e Mídia. Casamento, 30 anos junto, hein? Que bênção, que vitória, hein? Deus abençoe vocês. Meu sogro tá assistindo, Tony. É isso aí, Tony. Boa noite, até quinta-feira, se o Senhor permitir. Amém?